Bom dia! Bom dia. Agora acabou. Vocês já estavam aí? Bom dia. Sim, esperamos pelo senhor. Eu estava atrasadinho? Yep. Meu Deus do céu, que ser humano mais terrível. Tirei um. Tem que tirar o som aqui. Eu esqueci que eu precisava lavar o rosto. Dá para perceber mesmo, lavar o rosto, pentear o cabelo. Ah, o cabelo eu penteei, agora não sei como é que ficou, né? A Bom situação aqui dia, em graça e a casa. paz, irmão. Olá, irmão Kisley, tudo bem? Bom dia. Aprende a falar meu nome, pastor. Irmão Senhor Presbítero Kisley Silva, né? Hoje nós estamos assim com esse número reduzido? Só os eleitos aqui hoje? Não, só os chamados. Chegou mais um eleito. E, Everton, você sempre deixa o café assim, com essa fumaça saindo assim para provocar a gente? Eu não, minha esposa. Sua Ela que faz esposa pra faz mim. isso? O É, cachê tá dentro do carro. Pensei que estava de moto. Olha o Benê e a Rita, que luxo. Gente, que luxo. Cachetão aí, ó, barba do profeta. Rodrigo com pé de pão na mão, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo bem, Oi, né? Bom dia, bom dia. bom dia. Eu estou mais ou menos. Meu time jogou horrível ontem, né? Segundo tempo, horrível. Estou mais ou menos, tá? Começando a cair a máscara do time. Tá bom, então. Tá bom. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo tranquilo. Claudete vai voar? Tá astronauta? Então, pastor, peguei emprestada minhas filhas. Ah, é? Seja bem-vinda, querida. Você Obrigada. perseverante como sempre. Irmãos, vamos começar então. A, a má notícia é que nós vamos ter que entrar com essa classe, aqueles que quiserem. Provavelmente em junho ou em julho voltaremos a estar presencial. E eu estou longe de acabar esse curso aqui de teontologia. Longe assim, acho que eu estou na metade mais ou menos, tá? E depois desse curso a gente vai falar sobre antropologia, tá? Antropologia é importante para a gente ver como é que a Bíblia vê o homem, né? Qual é a visão que a Bíblia tem do homem. E depois eu explico por que que eu quero falar sobre antropologia bíblica. Vamos então aqui. Pastor, Oi. mas aí deixa eu tirar uma dúvida. Aí a gente vai continuar na igreja? Essa fala? A ideia é aqueles que quiserem continuar comigo, né? Vai ter outras classes, obviamente. Mas aqueles que quiserem continuar comigo, eu vou ter que trabalhar a questão do. ó, eu vou ter que trabalhar a questão da antropologia. Porque eu estou vendo uma carência muito grande na área de antropologia bíblica, principalmente na internet. Então, como é que Deus vê o homem? E como é que a Bíblia fala do homem? E às vezes o que a gente percebe é que a antropologia que nós temos por aí, a visão que as pessoas têm do homem ou de si mesma, é uma visão que eu não encontro parâmetro na Escritura. Então, são velhas heresias presentes aí na internet. E é uma coisa que vocês vão perceber: não existe heresia nova. Ninguém cria uma heresia nova. As heresias já existem. Elas só vão tomando uma nova roupagem. Talvez vamos falar um pouco sobre isso aqui. Queridos, vamos orar então. Eu vou pedir para o Daniel Castilho, que está aí hoje no escritório, com todas as suas notas a pagar no quadro. Eu quero dar boa-vinda ao Everton. Não sei se o Everton Boglignoli está aí. Eu acho que ele está aí também. A Dulce está aí. Everton está aí. Everton Buglignoli. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá? Seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. É,
Vamos orar com o nosso irmão Daniel Castilho. Vamos lá? Rei amado, obrigado, Deus, por nos levantar, por estarmos aqui. Obrigado pela Amém. sua misericórdia que se renova todos os dias, Pai. Amém. Peço que o Senhor esteja usando o pastor Pedro para mais esse novo estudo e que possamos, Pai, não só ouvi-lo, mas como aplicá-los em nossa vida, Pai. Eu Amém. agradeço pelo esse privilégio. Amém. Orou? Me cortou aqui. Aqui também. Orou, ele já levantou a cabeça? Então, ok. Já, irmãos. Amém, irmão Daniel. Cortou aqui no final, mas amém. Queridos, vamos então terminar aqui o credo de Atanásio rapidamente. Eu quero só fazer uma alusão aqui a essa questão que eu coloquei marcada aqui com amarelo, que diz, porque assim como a alma racional e o corpo formam um só homem, o que é que Atanás está defendendo aqui na formação do homem, Kisden? Por favor. Vocês estão me escutando? Alô? Sim, Sim, tá Pastor. escutando. escutando. Só saiu da tela aí. Pode voltar, por favor, para me ler? Sim. Eu estou pedindo. A gente percebeu, pastor, que o senhor está perdido. Igual segue em tiroteio. Coloca o óculos, pastor. Agora estão me vendo? A gente está te vendo, pastor. Eu lembrei do Mineiro, que viu a primeira vez o rosto dele na live. Vocês não conhecem esse vídeo, não, né? Não. Kisden, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pastor. Então me diga, querido, o que é que você acha que essa expressão de Atanásio remete na formação do homem? Como é que Atanásio via a formação do homem? Tem uma palavrinha que se usa, tem dois conceitos básicos que se usam para a formação do homem. Você acha que Atanásio entendia que o homem era tricotômico ou dicotômico? Dicotomia ou tricotomia? Dicotômico. Por quê? Porque ele não menciona o que os tricotomistas mencionam, que é o espírito. Muito bem. Ele está falando que o homem é alma racional e o homem é corpo. E isso Sim. forma um só homem. Eu coloquei isso aqui, eu já falei basicamente disso aqui, dessa parte aqui, só para vocês entenderem aquilo que eu quero fazer depois com os irmãos, aqueles que quiserem, que é um curso sobre antropologia bíblica. Por que que nós, presbiterianos, somos dicotômicos? E por que é que nós não somos tricotômicos? Por que é que os pentecostais são tricotômicos? Por que é que a maioria dos batistas são tricotômicos? E por que que nós somos dicotômicos? Então, Mas o senhor não defende que o Espírito Santo habita em nós? sim, mas o Espírito Santo não faz parte da sua pessoa. Se o Espírito Santo, Claudete, sair de você, você continua sendo uma pessoa? Sim. Então, o Espírito Santo, em termos de você ser pessoa, não é essencial. Oh. Nós estamos falando daquilo que se tirar, deixa de ser homem. Se eu tirar o corpo do ser humano, ele deixa de ser ser humano. Por isso que nós temos a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, senão a gente ia ser alma por aí, alma penada, né? Uns já são sem, ainda, né? Mas a alma penada. E aí você não tem isso, você tem a junção. O ser humano é uma coisa só. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Caixa diz aqui, o Espírito sai do Filho de Deus? Não, não sai. Mas ele não deixa de ser humano, Cacheta, ao sair. Ele continua ser humano. Ele não continua, se isso fosse possível, filho de Deus.
Mas tem uma outra Pastor, pergunta também para antropologia, mas eu vou guardar essas perguntas todas para antropologia. O Espírito Santo vai habitar eternamente em nós? Ou lá no céu precisa Espírito Santo? Outra pergunta sobre antropologia, que a gente só pastor, vai responder no curso de antropologia. Obi, Obi. Oh, meu Deus. participação especial. Hã? Participação especial do Rob. São os vizinhos. Obi! Ah, Pastor, oi. por que Atanásio não. Desculpe até se eu estiver sendo um pouco. O que Atanásio está tentando dizer aí que essa é como a alma racional. Ele não quer dizer a nossa mente. Hã? Ele não quer dizer a mente quando ele fala alma. Sim, a alma racional é a mente também. Ele Ok. está colocando. Na verdade, o que nós vamos aprender lá é corpo material e corpo imaterial. Corpo material e corpo imaterial. Aquilo que é É, material e aquilo que é imaterial. Isso basicamente é o que vai ser defendido. Na parte imaterial, nós temos um conjunto de situações. Nós temos alma, nós temos espírito, nós temos a mente. O espírito é sinônimo de mente, no sentido imaterial, não a mente física que nós temos. isso. E nós temos também a alma, né? A alma nesse sentido. Então, irmãos, a ideia que eu coloquei aqui é só para a gente entender um pouco de discussão sobre o ser humano. Quem é o ser humano, tá? Quem é o ser humano? Então, peraí, que eu vou ter que jogar a obra lá em cima. Peraí, irmãos, já volto. Agora tá latindo lá de cima, mas tá tudo bem. Então, irmãos, vamos tratar desses temas sobre a parte material e a parte imaterial do homem no curso de antropologia bíblica, tá? Bom, esse credo de Atanásio, ele antecedeu o maior credo da história da igreja, tá? Que é o credo apostólico. Benê, dá para você ler aí o credo apostólico para mim? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Você percebe que a primeira coisa que você vê no credo apostólico é a distinção das três pessoas. Você tem o Deus Pai, você tem Jesus Cristo e você tem o Espírito Santo. E você tem a obra de cada um deles, tá? Mas você vai ver um detalhe importante aqui. O primeiro é o seguinte: crer em Deus Pai. Deus Pai é considerado aqui no Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, a figura do Pai está relacionada com todo o poder e está relacionada com aquele que criou o céu e a terra.
Quando você olha para Jesus Cristo, você vê algo maior. Você vê uma descrição muito maior. Você vê que ele está considerando que é o seu único filho. Ele, além de ser o filho de Deus, é o nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Nós já falamos muito disso aqui. Aquele que fecundou Maria foi o Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, né? Maria era virgem quando deu à luz a Cristo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. É importante entender que ele era homem, por isso ele padece. A palavra padecer aqui. E é também a palavra poder que foi dada a Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado verdadeiramente. A palavra morto aqui, ele desceu ao Hades, ao inferno. É a palavra morto. Não é que ele esteve no inferno, mas é a palavra morto. Nós vamos tratar do texto de Pedro e vamos fazer exegese do texto nesse estudo que nós vamos fazer sequência aqui. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra ou à direita de Deus Pai. Aí ele faz alusão que é o Deus Todo-Poderoso. E que Jesus Cristo é que virá julgar os vivos e os mortos. Por isso que o trono que se estabelece no céu, quem vai estar sentado nele é Jesus Cristo, no juízo final. Porque quem vai julgar todas as pessoas não é o Deus Pai, não é o Espírito Santo, é Jesus. Agora, percebam esta curiosidade. Você tem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e você tem as qualidades gerais do Pai. Creio em Jesus Cristo e você tem toda a obra de Jesus Cristo. Agora, quando você fala no Espírito Santo, o que é que vem? Creio o quê? Creio no Espírito Santo e acabou. Cadê a obra do Espírito Santo no credo apostólico? Cadê a obra do Espírito Santo no credo apostólico? Por que, Claudete, você acha, deixa eu sair um pouco aqui, quero ver a carinha de vocês, se vocês estão aí, né, ou não. Por que, Claudete, que só aparece no credo apostólico, creio no Espírito Santo? Bom, de acordo com a. Eu penso que, de acordo com aquela pergunta que eu fiz anteriormente, porque sem o Espírito Santo o corpo também existe, né? Que corpo? O corpo homem. Não, aí é outra coisa. Você Não, tá eu tô confundindo, trocando pastor. as Não, bolas. não sei. Tô trocando as bolas, isso Tá mesmo. trocando as bolas. Quando eu falei de você, um texto que vamos falar aqui, quase na sequência, sobre essência. Essência é aquilo que não pode ser tirado. O Uhum, Espírito Santo, para que nós sejamos seres humanos, ele não é essencial. O isso. Espírito Santo é essencial para a salvação, mas ele não é essencial para que nós sejamos filhos de Deus, ou para que nós sejamos seres humanos. Ele é Aham. essencial para que nós sejamos filhos de Deus. Mas a minha pergunta aqui é o seguinte: eu gostaria, se você estivesse assistindo e não estivesse no banheiro, alguma coisa assim, você ligasse a sua câmera, porque o professor precisa olhar para você. Mas eu tô ligada. Não estou falando de você, Claudete. Claudete, estou falando de. Ah, pastor, desculpa aí. Acho que Ó, eu o tô Wilson dormindo ainda. agora, eu vi que o Wilson está ali, ó, feliz. Ó, a irmã Nilma ali, botando pro lado do Filma Nós, né? Ah, eu preciso ver vocês. Lu tá cozinhando ali, comida boa. Então, assim, eu estou fazendo uma pergunta. Eu quero fazer agora. Claudete não soube responder. Eu quero fazer para o Kisney. Kisney, por que no credo apostólico está dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, e começa a falar um monte de qualidade de Jesus, um monte de coisa que Jesus fez. E por que só está creio no Espírito Santo? Pastor, sinceramente, eu ouvi muito pouco a respeito desse credo apostólico até hoje. Eu nasci num lar evangélico, né? Mesmo tendo me convertido mais tarde, Ah, mas eu leio desde que eu sou reformado,
é que eu tive conhecimento do credo. Certo. Mas eu não, sinceramente, eu não tenho resposta, eu não sei. Tânia, por que está só o Espírito Santo? Creio no Espírito Santo, não tem mais nada. Obrigado. Não tenho muita certeza, não sei. Tá vendo como vocês, aparentemente, vocês são velhos de igreja e o credo apostólico, que é central para nós, nós não nos debruçamos diante dele para entender o que é que nós cremos. O credo apostólico tem 600 anos. Não, 1.600 anos. 1.700 anos. É o credo mais conhecido. Você, quando vai fazer a pública profissão de fé, você estabelece sobre a confissão de fé do Westminster e sobre o credo apostólico. E por que nós não sabemos, e não é só vocês, eu também não sabia, eu só fui saber disso no seminário, nem no seminário, depois do seminário. Por que está lá dizendo as obras de Cristo, as obras do Pai, e está dizendo só creio no Espírito Santo? Porque a obra do Espírito Posso Santo falar? né, continua na nossa vida, né? É por isso que ainda não se definiu no credo, né? Uma boa observação isso, mas não é isso não. Everton. Porque Deus é a comunhão, Jesus é a comunhão entre nós. As obras dele já foram feitas e o Espírito Santo é a comunhão entre nós, ele está em ação. Isso significa que as obras deles ainda não estão terminadas entre nós? Não sei, pastor, é o que eu penso. Certo. São contínuas. Não, você tá observando legalmente. Tá um bom caminho, mas não é esse. Cacheta, cuidado de bater o carro. Então, para mim, o credo aí tá descrevendo a Trindade. E Sim. o Espírito Santo não tem a função, porque a função dele Jesus que deu, né? Ele vai deixar o Espírito Santo para nos guiar à salvação. Então, a gente tem que crer nisso. Se a gente crer no Deus Pai, no Deus Filho e no Espírito Santo, é que nós somos guiados por eles. E o Espírito Santo que está assim, tchuguedinha com a gente para nos desviar, para nos guiar. Você bateu na trave e ficou mais perto que os outros. Quase lá. Almost there. Almost there. Até agora, quem chegou mais perto do alvo foi o Cacheta. Bené. Pastor, é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado para que nós creiamos no Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo como único Salvador. Também você está falando uma verdade, mas por que o credo coloca creio no Espírito Santo? Ponto. Porque... Pastor, eu vou... Dentro do raciocínio do Cacheta, ele deixou uma deixa para mim que eu acho interessante. Porque a intercessora que leva, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele leva as nossas mensagens, que nós não sabemos orar, mas ele leva a nossa mensagem até a presença do Pai, com gemidos inexprimíveis, e ele traduz a nossa oração para que Deus possa entender as nossas necessidades. E a intercessora do catolicismo para esse tipo de coisa é Maria. Quem tornou possível que você estivesse na presença do Pai? O Espírito Santo seria a finalização da obra? Sim, claro, ele aplica a obra, mas ele aplica a obra de quem? De Jesus. Quem respondeu? Obra de Cristo. Quem respondeu? Jesus. Jesus, eu. Foi você ou foi a Celinha? Foi Pastor, eu. você não respondeu. Vocês são um só. Fala, Kisley. Tem sentido o que eu falei ou não? Você não falou. Tem sentido, mas veja bem. Você não bateu na trave. Você fez igual o chute do Vitinho ontem que passou perto. O Cacheta bateu na trave. A E culpa é do Jesus? Cacheta. É ou não é, pastor? Ô, Dulce. Eu creio no Espírito Santo, porque foi Jesus quem falou, eu não vos deixarei só, mas eu deixarei o Espírito Santo como o vosso consolador. Então, se eu creio que Jesus subiu e vai voltar, ele nos enviou o Espírito Santo para ficar em nós. Não, você está certa. Isso está certo.
mas eu quero saber por que que o credo coloca só creio no Espírito Santo. Olha, eu quero que vocês olhem a anatomia do credo. Na anatomia do credo, você tem o Pai com 2 adjetivos, você tem Jesus com vários adjetivos, e você tem o Espírito Santo só dizendo assim, creio no Espírito Santo. A minha pergunta é objetiva. Por que que o credo fez isso? Por que que os pais da igreja, por que que aqueles que formaram o credo, e é um documento que está presente até hoje, por que que está lá dizendo só creio no Espírito Santo? Eu uma vez ouvi um pastor dizer porque a igreja despreza o Espírito Santo, porque a igreja coloca o Espírito Santo como segunda categoria, e aparentemente parece isso, tá? Mas existe um porquê. E aqui eu quero, aí eu vou dar uma facada aqui agora em todo o movimento pentecostal. Se tem pentecostal aqui no nosso meio, não me perdoe porque eu não vou estar falando nada errado. Se converta. O Espírito está contido entre Jesus e Deus. Hã? Ele já está contido. É porque Felipe resolveu pegar gelo na geladeira agora. Já está contido. Como? Contido? De Deus. Ele já está contido. Ele é Deus. Jesus Ele dá essência. e em Deus. Não é isso não. E vou tocar nesse tema agora, tá? Se der tempo aqui agora. Por que que eu estou me detendo nisso? Porque você vai ouvir por aí que o Espírito Santo é tratado como uma coisa de segunda categoria pela igreja histórica. E que o movimento pentecostal ressuscitou o Espírito Santo. Por que que o texto fala creio no Espírito Santo? Porque a função do Espírito Santo é glorificar a Cristo. O Espírito Santo não veio para se amostrar. Não veio para dizer glorifica-me a mim. Eu devo aparecer nos cultos. Eu devo aparecer em toda a situação da igreja. O Espírito Santo não veio para isso. E isso dá um golpe em todo o movimento pentecostal. Qual é a função do Espírito Santo? Glorificar a Cristo. Ele pega a obra que Cristo fez, e alguém falou isso aí, e aplica esta obra no coração do ser humano. Mas ele não aparece. Ele é aquele que aplica. Ele é aquele que leva os documentos. Ele não é aquele que fez os documentos. Hablando, né? Falando em termos de função, de economia da Trindade. Então, por que que o Espírito Santo está ali? Ele está ali porque ele é aquele que aponta para Cristo. Ele é aquele que glorifica a Cristo. Porque quem foi que tornou possível a intercessão do Espírito? A intercessão que nós fazemos? Cristo. Quem foi que tornou possível a nossa salvação? Cristo. Quem é que torna possível a restauração de todas as coisas? Cristo. Então, qual é, pastor Pedro, a função do Espírito Santo? Glorificar o Filho. Ele glorifica Cristo. Qual é a função da igreja? Glorificar a Jesus. Ele pode adorar o Espírito Santo? Pode, é Deus. Ele pode adorar o Pai? Pode, é Deus. Mas a função da igreja, princípio, é glorificar o Filho. Porque quem fez a função foi o Filho. Lá em Filipenses 2, o que é que diz? E ele deu o nome que está sobre todo nome. Para que diante do nome de Jesus se dobre todo joelho. Por isso que as pessoas... O que é que Satanás não gosta? Satanás não gosta que nós falemos o nome de Jesus. Satanás não gosta que nós falemos de Jesus para as outras pessoas. Você pode falar de Deus, você pode falar do Espírito como uma força, mas o que Satanás e as pessoas não gostam é quando nós falamos de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, por que que o credo traz essa situação? Porque o credo apostólico quer apontar para Jesus. Foi ele que fez a grande obra. Foi ele que fez a obra. Olha o tamanho aqui do que Jesus fez. Está dizendo, seu único filho, nosso Salvador, foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele já está falando do Espírito Santo aí. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia,
subiu aos céus, tudo isso foi Jesus. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, que ele já referiu ao primeiro ponto, aonde há de julgar os vivos e os mortos. Aí o credo vai fazer agora, de uma forma muito sutil, mas profunda, como a igreja vive. Aí ele vai dizer: creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal, ou Santa Igreja Católica, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, nós já falamos sobre isso, é a Igreja Católica Universal, na Santa Igreja Universal, ou seja, a Igreja de Cristo está em todo lugar da terra. Ela não está mais circunscrita a um povo, não está mais circunscrita a uma nação. Eu quero falar muito isso, principalmente sobre essa questão do Estado de Israel. Tem gente que pensa que a nação de Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento. Eu não sei onde é que acha essas teologias, mas acham. Eles pensam que o povo lá, que aquelas bombas lá que estão caindo no povo de Deus. Aquelas bombas lá estão erradas. O Hamas é terrorista. Eu nunca vou apoiar terrorista, tá? Isso é terrorista. Mas aquelas bombas não estão caindo no povo de Deus, porque o judeu não é mais o povo escolhido de Deus nos parâmetros do Velho Testamento. Nós somos o povo escolhido de Deus. E eu vou falar sobre isso, acho que na live, segunda-feira. É alguma coisa assim. Então, assim, na Santa Igreja, agora é a vez da igreja, não é mais Israel étnico. Agora é a vez da igreja, tá? A igreja é o Israel de Deus. Na comunhão dos santos, ou seja, nós temos comunhão com os outros. Tá? Deixa eu abrir de novo aqui. Agora eu vou perguntar para quem? Pro 15 de novo, não, senão ele me mata. Wilson, o que é crer na comunhão dos santos? Eu não quero ver seu abajur lá, não. Abre o microfone, abre o microfone. A comunhão dos santos? É. Acho que é crer que o Espírito Santo, né, ele trabalha. É o Gal Rolando Lero, não? Oh, meu Deus. Amado mestre! Sei não. Olha para mim aqui. Crente não consegue ficar de mal de crente. É impossível. Você corta a mão do Wilson. Você corta a mão do Wilson e bota lá, igual a mão da família Adams. Você nunca pensou nisso? Eu tenho certeza que vocês nunca pensaram nisso. O Espírito Santo que mora em mim, mora em você. Você não pode ficar de mal de mim. Você pode ficar com raiva um momento, uns 3 dias. Né, Dulce? Uns 3 a 4. Até 4 tá bom. Mas não continua. Porque existe a comunhão dos santos. Cristo não está dividido. Por que você não consegue ficar com raiva do seu irmão? Porque o seu irmão é parte do corpo de Cristo, que você é parte também. E Cristo está dividido? Não. Cristo está em pedaços? Não. Isso é inerente ao corpo. Por isso que você crê na comunhão dos santos, que a igreja não pode... Não estou falando da igreja City K United. Não estou falando da City K Cambridge. Não estou falando da City K East Boston. Não estou falando a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou falando da Igreja de Cristo, que está nos pentecostais, que está nos presbiterianos, que está nos batistas, que está espalhada por toda a face da terra, que está lá na beira do rio Tocantins. É a igreja, aquela comunhão é a comunhão dos santos. E eu sei que vocês talvez nunca tiveram essa experiência, mas vocês talvez vão passar por uma experiência de chegar a conversar com uma pessoa que tem um espírito contrário.
Uma pessoa que tem um espírito imundo, na hora tem uma rejeição. Quando você tem o Espírito Santo e você choca com uma pessoa que não tem o Espírito Santo ou está possessa de um espírito imundo, na hora você sente a rejeição. Na hora você sente que algo não está bem. Tá? Por isso que o casamento de crente com não crente tem que ser combatido. Não depois que está casado. Depois que está casado, tem que ficar casado até morrer. Se lascou, se lascou. Né? Tem que ficar lascado até o final. Mas namoro, por exemplo. Seu filho namora com uma pessoa que não é crente. E você acha normal. Isso se o seu filho é crente, né? Normal. Então, não pode acontecer isso. A comunhão dos santos é um conceito muito caro para a igreja. É um conceito muito profundo para a igreja. Não está Cristo dividido. Creio na santa comunhão dos santos. Nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Né? E não podemos dividir o corpo. Tá? Ai daquele que atentar contra o corpo. Na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Outra coisa, vamos lá. Deixa eu perguntar para quem agora. Wallace, o que é essa ressurreição do corpo? Liga o microfone. Me ouve o microfone. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. A ressurreição do corpo é o Espírito Santo. Não. Aí foi igual o chute, igual ontem a saída do goleiro do Flamengo, essa sua aí. Foi que foi, mas não foi. Não sei. Boa resposta. O que é a ressurreição do corpo? Aqui eu vou decepcionar O muito. corpo físico? Claro. A ressurreição de quê? Do espírito? Hã? Não seria essa ressurreição do corpo, não seria como Jesus fez com Lázaro? Não, porque o que Jesus fez com Lázaro foi demonstrar que ele é a ressurreição e a vida. Só que Lázaro não foi completamente ressurreto, porque a ressurreição, porque ele voltou a morrer e Cristo só estava demonstrando com os seus milagres que ele é poderoso, ele tem poder sobre a morte. Lázaro morreu, Lázaro não, ou você encontrou Lázaro por aí, né? Lázaro não continua vivo, tá? Então, Lázaro, porque Cristo ainda não tinha completado a sua obra no tempo e no espaço. Então como do corpo fala, de Cristo. os que dormem... Não. Glorioso. Peraí, gente. É igual o corpo de Cristo. Glorioso. Corpo Um de cada vez. Um de cada vez. A ressurreição de Cristo, Jesus é a fé cristã que Jesus Cristo retornou à vida. Tá? Pode ser, eu acho. Gente, o Herbert tá falando, gente, um só. O corpo glorioso. Creio na ressurreição do corpo. O que é isso? Fecha os microfones aí, que já tá dando o microfone. A ressurreição do corpo é que você vai ressuscitar com esse corpo aí. Isso é, ué. Você sabia que era essa pergunta? Não, mas é esse aí mesmo. Nilma vai ser Nilma. Nilma vai ser Nilma sem pecado. O mesmo corpo. O mesmo corpo. Não vai ter estria, não vai ter gordura em excesso. Então não vai ser o mesmo corpo, não. Vai ser da Claudete. Vai ser a mesma Claudete perfeita. No novo céu que vai ser outro corpo. Não, novo céu e nova terra. Sim. Ressurreição final. Sim. Cacheta vai ter esse corpo dele aí, ó. Lindo. Só que perfeito. Sem barba. Não sei, a barba vai ser perfeita. Então, não vai ser um monte de soldadinho de chumbo, cabelo loiro, olhos azuis,
tudo igual. Isso não existe. Nós vamos ressuscitar com o nosso próprio corpo em perfeição, sem corrupção, sem ser denegrido, sem gastar, sem sofrer nenhum tipo de corrupção, eternamente perfeito no corpo. Tá? Mas não tem nada a ver com você ser loiro dos olhos azuis, tá? Com a pele branca, igual a do Alice, você esquece, tá? Deus é um Deus da multiforme sabedoria dele, tá? Então, esquece isso. Você vai ressuscitar como você é mesmo. Os céus darão seus mortos, o mar dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, toda a matéria dará os seus mortos, porque nós vamos ser corpo de carne e osso mesmo, tá? Não é um corpo do X-Men, você não vai sair voando por aí, tá? É um corpo perfeito, onde não há... Você viu Jesus voando por aí? Um corpo dele? Hã? Como o Superman? Hã? Ele passou as paredes, ué. Sim, depois de ressuscitado, ele passou as paredes, mas ele configura na categoria que nós já vimos aqui, que ele é Deus, 100%, e nós não. Ô, pastor, Sim. então, como fala em Apocalipse que fala que os mortos ressuscitarão, o que acontece com os que foram cremados, as pessoas que morreram e foram cremadas? O fogo dará os seus mortos. Então, o corpo que foi cremado, da mesma forma, ressuscitará no físico dele. Sim, senão você vira testemunho de Jeová, porque você não pode dar sangue, algo. Isso seria como o caso que aconteceu no Vale dos Ossos com Elias? Sim, quando ele cai lá e ressuscita os ossos, sim. Mas mais completo. Aquilo era prefiguração, só apontava. Mas completo. O que eu estou dizendo para você é que a ressurreição é algo do poder de Deus. Até isso é uma discussão do casamento, com quem vai ficar, tá? Aquele negócio do casamento. E Jesus, naquele contexto, fala: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Né? Deus é poderoso para ressuscitar você do jeito que você é. Por isso é importante você se amar. Por isso é importante você entender que Deus lhe fez assim, você está imperfeito, né? Alguns mais que outros, mas tudo bem. Você está imperfeito, mas você será totalmente perfeito na sua identidade. Como você é. Então, goste de você. Biblicamente, tem que se amar. Porque você virá em perfeição. Aquilo que está imperfeito no seu corpo será perfeccionado. E você será um ser humano perfeito. Agora, todos nós seremos diferentes. Não existe semelhança. Quando você vê que Jesus, apesar de ser um estado intermediário, que Jesus se transfigura, aparece quem? Aparece Elias, aparece Moisés, tá? Que são distintos, são pessoas distintas, não são iguais. Não é todo mundo igual no céu, como um soldadinho de chumbo. Nós somos diferentes. E seremos diferentes. Eu achei que eu ia vir com cabeludo agora, reverendo. Hã? Eu achei que ia vir com mais cabelo, não vai vir, não? Eu não sei o que seria a perfeição, ou Wilson, mas eu sei que você vai ser perfeito. Como Cristo ressuscita perfeitamente. Só que Maria, ela não reconheceu Jesus, mas quando Jesus fala que ele é, ela passa a reconhecer Jesus. Tá? Aí é um problema de transtorno dela. Mas ela passa a reconhecer Jesus. E Jesus passa a mostrar, inclusive, que as mãos dele estão feridas e o costado dele está transpassado. As feridas de Jesus não vão desaparecer. Para sempre ele ficará com as marcas da crucificação. Para sempre. Pastor, eu acho que ela não reconheceu, primeiro por causa, talvez, até um medo, né? Sim.
porque foi uma primeira coisa que ela viu na vida dela. As marcas de Jesus também não seria as nossas marcas também iremos ficar? Por exemplo, um missionário que vai para a China e lá eles cortam a perna dele, por exemplo, é uma marca, não seria isso também? Não, 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 não. A marca de Cristo é eterna, é diferente. Não ser finito, mas é mais o compromisso daquilo foi eterno. Aquelas marcas permanecem. Não existe nenhum teólogo reformado que vai dizer outra coisa contra. Agora, nós não, nós vamos completamente perfeitos. Perfeitos em nós. Não, não todo mundo igual. É o que a gente não consegue compreender biblicamente, e aí a gente vai tentar ressuscitar isso aqui em antropologia, é que nós fomos criados, irmãos, diferentes, porque Deus tem esse propósito. Ainda que sejamos gêmeos, que é uma pergunta que não surgiu aqui ainda, eu já estou antecipando, ainda que sejamos gêmeos, nós somos diferentes em alguma coisa, tá? Mas nós seremos ressuscitados na perfeição do que nós somos. Estou falando de ressurreição. Eu não estou falando de estado intermediário, tá? Agora, o que o Cacheta falou é uma coisa interessante. O cara cortou a mão para Jesus. Ele vai... Não, tem gente que cortou a língua, tem gente que cortou o olho. Não, tudo isso vai ser restaurado. Não vai existir no céu aleijado. Não vai existir no céu gente mancando. Né? No céu, eu falo, novo céu e nova terra. Não vai existir. Todo mundo perfeito, né? Mas perfeito dentro da sua própria identidade. Não perfeito na identidade do outro. Né? Perfeito na sua própria identidade. Vamos seguir aqui? Pastor, tem uma pergunta. Sim, Rodrigo, pode fazer. E os babies que morrem, babies, como a situação deles? Certo. Primeiro, é uma boa pergunta, até pelo contexto que nós estamos. Essa semana eu dei os meus pêsames ao Fábio, que um filho partiu. As crianças, o que a maioria dos teólogos entendem é que aquelas que morrem crianças estarão no céu com a idade perfeita, que alguns consideram que é 30 anos, ou seja, quem já... Naquela música como é o nome dele? Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Sérgio Reis. Ela é, como é que fala? Ela é coroa, já tem mais de 30 anos. Então, as mulheres hoje ficam desesperadas, né? Porque 30 anos para elas hoje é bebê, né? Mas alguns teólogos entendem que seja 30 anos, que é a idade que Jesus começa o seu ministério, e é a idade que a lei determina a nossa adulticidade. Nós somos adultos a partir, segundo a lei, a partir dos 30 anos. Por isso que Jesus começa o seu ministério a partir dos 30 anos. Então, alguns teólogos entendem, isso não é conclusivo, mas eles entendem que nós, no céu, todos teremos uma aparência de 30 anos. Então, essas crianças, elas terão 30 anos também. E aí é uma coisa que não é conclusiva, mas é algo que se tem muito argumento a favor disso, né? Mas o importante é lembrar, por exemplo, eu falei com o Fábio que essa criança que foi fecundada e que não seguiu, ele vai conhecer o próprio filho, né, no novo céu e nova terra, tá? Ele vai conhecer, tá? Filhos que morreram no ventre, você vai conhecer. Filhos que foram abortados espontaneamente, você vai conhecer todos eles no céu, tá? Uma vez fecundado, às vezes, por exemplo, às vezes a mãe pensa que não é mãe, mas já é mãe. O filho já está no céu e ela não sabe. Aí é que eu quero ir para o próximo ponto aqui, né? Que é muito sério. Pastor, só um minuto, não pula não. Sim. Eu posso falar? Eu acho que o Cacheta quer falar primeiro. Fala você, depois o Cacheta. O Cacheta já falou muito. Pastor, é o seguinte, eu vi dois pontos teologicamente dentro da linha reformada. Um é esse que o senhor falou aí, dessa idade de inocência, que muitos chamam dessa forma. Mas existem uns teólogos também que professam o seguinte: se aquela criança é uma eleita, ela vai, entendeu? Ela vai ser levada aos braços de Abraão, vamos colocar dessa forma. Não, esse negócio de braços de Abraão, esquece. Eu vou ter que explicar esse negócio em algum momento.
Esse negócio de seio de Abraão, eu preciso Eu explicar estou isso. dizendo o que Jesus falou lá, tipo a parábola, né? Que vai ao estágio intermediário. E a segunda questão, se a criança não for eleita, como outras pessoas, normal vai seguir o caminho. E você Quer tocou num dizer, ponto existem essas duas importantíssimo. linhas. Você tocou num ponto importantíssimo. Eu sou daqueles que creem que o filho do crente é eleito. Até criança. Até criança ele é eleito. Tá? Que é aquela expressão que aí está a discussão em Corinto, que fala: se um dos pais são crentes, os filhos são santos. Tá? Os filhos são santos. Então, aquela expressão, fazendo exegese no texto, eu entendo que o filho do crente, enquanto ele é filho do crente, tá? Enquanto ele está sob a tutela do pai. Por isso que nós temos na igreja presbiteriana, e aí é uma coisa que eu já separei para o conselho, eles nem sabem disso, nós vamos estudar pacto, Deus do pacto, que é uma coisa que eu não tenho visto muito por aqui. Nós vamos estudar o Deus do pacto. Quando Deus entra em pacto com você, o que é que você faz? Você batiza o seu filho na infância. Por que nós batizamos os nossos filhos na infância? Porque nós temos um compromisso de que eles conheçam a Cristo, conheçam as verdades, e na idade que eles têm que ter, que nós não sabemos qual é direito, alguns falam que são 12 anos, eles devem professar, ou 18 anos, eles devem professar a sua fé. É por isso que na igreja presbiteriana você tem 2 tipos de membro. Eu já vi sua mão, Dulce. 2 tipos de membro. Membro comungante e membro não comungante. Mas é membro. É membro. Não é comungante, mas é membro. E enquanto seu filho estiver debaixo da sua tutela, segundo a minha observação e de muitos teólogos bons, o seu filho está salvo. E Jesus ainda vai añadir ou acrescentar a isso, falar que dos tais é o reino do céu, falando das crianças. Que aí você abre o leque mais. Mas eu não acho que Jesus está falando de todas as crianças. Mas ele está falando daquelas crianças que os pais eram filhos da fé do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eu entendo que filho de crente, um dos pais sendo crente, o filho do crente está salvo. Tá? O filho está salvo até a idade da razão. Que tem essa expressão saiu muito do nosso vocabulário, mas é uma expressão aliancista, que nós somos aliancistas, nós trabalhamos com o Deus do pacto. Por isso que nós batizamos os nossos filhos. Tem nada a ver com a Igreja Católica. Tem a ver com a questão do pacto, da circuncisão, que se transformou em batismo. E a circuncisão era para toda a família. E o batismo também é para toda a família. Mas aos 30 anos, na cultura judaica, o homem tomava uma decisão por ele mesmo. Na nossa cultura, é aos 18 anos. Por isso que nós batizamos os nossos filhos, e quando eles completam 18 anos, eles precisam ser excluídos da igreja. Por exemplo, você batizou a Catherine. A Catherine cumpriu 18 anos. Ela não professou a fé dela, ela tem que ser excluída. Pastor? O Cacheta primeiro. Depois tem a Dulce, depois tem o Bené. Eu escrevi lá. O homem com 30 anos, a maior força. Você escreveu isso, né? Já passou, valeu. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estou falando que alguns teólogos vão corroborar com isso. Que o homem será... Não, a gente fala 30 anos porque Jesus começou o ministério aos 30 anos e a referência sempre será Jesus. Tá? Sempre será Jesus. Então, Jesus, nós vamos ressuscitar como Jesus, não com a mesma figura de Jesus, mas da mesma forma como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Tá? Mas não com a mesma figura, não com os traços dele. Os traços dele é os traços de Maria, que é sua mãe genética humana. Tá? Então ele tem a cara de Maria, o olho de Maria, geneticamente perfeito. Tá? Então nós não vamos mudar a nossa genética. É por isso que quando Jesus passava, as pessoas diziam, tá ali um extraterrestre, um homem que está brilhando, ele tem asas. Não, Jesus era uma pessoa comum.
Porque aos 30 anos ele não tinha características de velho, não tinha cabelo branco, como o Wilson. Nem sei se o Wilson tem cabelo branco. Não tinha cabelo. Era um ser humano. O que é que diz o texto de Isaías? Nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Não é que ele não era bonito. O que o texto está falando é que ele não tinha uma beleza fora da realidade. Para que a gente dissesse, olha que coisa maravilhosa. Já imaginou se Jesus brilhasse? Já imaginou se Jesus pudesse voar? As pessoas iam crer nele por o quê? Pelo que ele disse ou por a figura dele? Por isso que ele era um ser humano normal. Como nós também vamos ser um ser humano normal, sem pecado. Alguém levantou a mão aí, foi o Bené. Foi a Dulce, primeira Dulce. Dulcinha. Então, pastor, essa linha de pensamento, né, que nós somos eleitos, então... a linha preteriana. Eu ouvi né, muitos estudos sobre isso que diz, né, que aprove a Deus ter misericórdia de uns e de outros não. Quando o senhor falou do baby aí, que será, né, que você vai conhecer seu filho lá, e o senhor também está dizendo aí que a linha do senhor seria, né, os filhos são predestinados porque são filhos de crente. E a Bíblia também diz que dentro de uma casa, um será tirado e o outro será deixado. E aprove a Deus eleger a uns e a outros não. Ó, você vem e você vai para o inferno. E você vem para a vida eterna e você vai para o inferno eterno, né? Para a morte eterna. Então, como fica essa linha de que, né, filho de crente foi também essa ideia que o senhor falou, que eu sou desses que pensam que filho de crente também foi até a idade dos 18, até que ele ter a sua própria maturidade de escolher. É complicado. Tem várias linhas a dizer que você vai passando lá, ó, você vai para o inferno. Não, você não. Eu tenho misericórdia de você e de você. Isso é Deus que, né? Então... Não, se você quiser falar sobre eleição e predestinação, Dulce, não tem problema. A eleição e predestinação não é fatalismo. Não é fatalismo. Inclusive, a minha área de pesquisa, nos 2 mestrados que eu comecei a fazer, e não consegui terminar por causa da igreja, e por causa da minha preguiça, talvez, acho que é a primeira opção. Eu trabalho sobre a eleição e predestinação. Então, talvez se você misturar eleição e predestinação com fatalismo e determinismo, você não entendeu a doutrina da eleição. Segunda coisa, eu não estou dizendo que eu não creio na eleição, como você acabou de falar. Você acabou de dizer que eu creio na eleição, em última instância, em Deus, isso é intradeuton, dentro de Deus. Deus separou uns para a honra e outros para a desonra. Deus escolheu A e B, mas isso foi Deus que fez, não foi nem eu nem você. E nós não podemos indicar quem é e quem não é. Jamais. Isso é por causa da natureza de Deus. Deus faz isso por causa da sua natureza. Deus sabe tudo, Deus determina tudo, porque ele é o sustentador de tudo. Lá em Atos, o pessoal está caminhando lá, levando o santo no andor, levando o ídolo lá nas procissões. Paulo vai dizer, ele não é sustentado por ninguém, nem pode ser alimentado, porque ele é quem sustenta tudo. Então, é da natureza de Deus determinar as coisas como elas existem hoje. Se não fosse assim, ele não era Deus. E isso nós não vamos compreender porque nossa mente é limitada. Agora, sobre filhos, o que eu estou dizendo é, Dulce, que o modo da eleição pode ser diferente. Como assim, pastor? Deus chamou você para ser eleita de uma forma. Você estava um dia caminhando, a Claudete casou com o Everson, por exemplo, e foi para a igreja. E é o modo como Deus chama cada um de vocês para vocês desfrutarem da eleição e da predestinação. Eu fui na igreja ver uma menina, Fabiana nem pode saber disso, eu fui ver uma menina muito bonita, e lá eu escutei a palavra, Deus usou aquilo. Cacheta teve o jeito dele. O modo como Deus aplica a eleição na vida de cada um de nós é diferente. Agora, tem gente que Deus aplica nesse modo de criança. Tem gente que a criança tem 2 anos, é filho de cristãos e morre. Ela vai para o céu. Eu não vejo nenhum conceito bíblico, eu sendo aliancista, em dizer que aquela criança foi para o inferno.
Agora, alguns pastores são mais simplistas. Eles dizem, não, ela foi para o céu se ela era eleita. Ela foi para o inferno se ela era eleita. Eu respeito essa posição. Mas essa posição não coaduna com toda a Escritura, na minha opinião. Porque nós temos a doutrina do pacto. Nós temos a doutrina de que famílias eram batizadas, famílias eram circuncidadas. Então, eu tenho para ver várias situações em que a eleição, o modo em que Deus chamou essas crianças, podem ser pelo pacto estabelecido pelos pais. É por isso que nós administramos um sacramento para as crianças. E esse sacramento se chama batismo. E enquanto meu filho está debaixo da minha tutela, enquanto meu filho está debaixo dos meus cuidados, por isso, e aqui, ó, pai, presta atenção, por isso que filho não faz o que quer. Por isso que Paulo vai dizer, numa das prerrogativas para a pessoa ser presbítero, é que os filhos o obedeçam. Está lá em Tito. A obediência dos filhos aos pais. Aí você tem pai, filho mal educado na igreja. Filho descompensado. Se não tiver um problema psíquico, emocional, o menino precisa ser tratado, domado. Tem que domar mesmo. Só que o menino já tem 3 anos, 4 anos e o pai já passou la vieja. Porque a criança tem que ser domada do 1 até os 2 anos. Porque é ali que começa a disputa dele. Ele chora para ter alguma coisa. A gente pensa que a criança chorar faz mal para a criança, faz um bem terrível. Inclusive, é maravilhoso. Agora, isso é um outro tema. Mas o que eu estou dizendo para você é que eu não estou dizendo assim simplicitamente que todo filho de crente é salvo. Eu estou dizendo que todo filho de crente, antes da idade da razão, e que o crente é crente mesmo, ele está salvo. Eu não vejo nenhuma razão para dizer biblicamente que não está. Nós que somos aliancistas. Eu não vejo. Agora, existe uma corrente na igreja hoje, em muitas igrejas, até o John Piper. O John Piper é batista. O John Piper não é presbiteriano. Ele não batiza criança. Tá? Ele não batiza. O Paulo Júnior é batista. Ele não batiza criança. O Jonas Madureira é batista. Eles não batizam crianças. Por isso eles não são aliancistas. Aí você assiste esse cara e fala, esse cara é reformado como Augusto Nicodemos. Não é. Ele não é da nossa linha. Ele é teologicamente bom? Claro que é. Mas existem questões. Por que ele é batista e eu sou presbiteriano? Por que ele não batiza o filho dele na infância? E por que nós batizamos? Tá? Então, assim, eu estou esclarecendo isso. Que a minha linha é que eu creio que é eleito quem Deus escolheu. Deus escolheu para ser eleito. Agora, nas crianças, filhos dos crentes verdadeiros, existe um modo dessa eleição. E eu entendo que essa criança, enquanto filha de crente, enquanto debaixo da tutela dos pais, ainda não na idade da razão, ela está salva se morrer nessa idade. Passando essa idade, ela tem. Aí nós vemos a pública profissão de fé. Porque se chega na idade da pública profissão de fé e essa criança não quer dar a pública profissão de fé, ela está salva? Não. Ela está na idade da razão, ela pode arrazoar. E ela não tomou a decisão por Cristo, então naquele momento ela não está salva. Ela pode até depois se converter, tal, na hora da morte. Aí é outra coisa. Mas é muito importante a gente fazer a distinção. Existem reformados aliancistas e existem reformados não aliancistas. Existem reformados batistas, não são aliancistas, e existem reformados presbiterianos, que são aliancistas. Tem que ser feita essa divisão, porque vai confundir a cabeça de muita gente. Quem queria falar antes do Kisney é o Bené. Pastor, você vai ter que explicar melhor entre predestinado e a eleição. E quando o senhor fala assim que as crianças que estão salvas aí
até a idade Da razão. da razão, elas estão salvas. Então, elas, até ali, elas estão eleitas, dali para cá, elas não estão eleitas mais. Então, essa diferença entre predestinado e eleito é diferente? Não, a diferença é como se aplica. Aqui o problema não é o conceito de eleição e predestinação. O conceito de eleição e predestinação está preservado. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Deus, por causa da sua natureza, Deus não podia deixar de não eleger. Deus não podia deixar de não determinar todas as coisas. É a natureza de Deus. Porque quando a gente vê lá em Jacó e Esaú lá, você vê que Deus é criador de Jacó antes mesmo da barriga da mãe. É a natureza de Deus. Natureza de Deus. Deus elege. Agora, ao eleger, Deus estabelece o modo como ele aplica essa eleição, a predestinação nas nossas vidas. Alguns de vocês serão salvos porque morreram quando crianças e filhos de crentes. Isso é um modo. Outros serão salvos porque ouviram o evangelho na idade de 15 anos e se converteram. Outros serão salvos porque com 40 anos ouviram o evangelho. Outros serão salvos com 80 anos, ouviram o evangelho no leito de morte e foram salvos. A pessoa passou 80 anos perdido na nossa cabeça, né? E faltando 2 minutos para morrer, foi salva. É o modo como Deus aplica essa eleição. O modo como Deus aplica nos nossos filhos é esse, no meu conceito bíblico. O modo como ele aplica é esse. Ele não deixa de eleger. Agora, passou dessa idade, aquela pessoa... O que nós não entendemos, irmãos, e aí também é uma coisa que nós precisamos estar na cabeça, que eu vou falar sobre isso hoje na parábola do filho pródigo, tá? Por que que o pai do filho pródigo deixou o filho pródigo embora? Fabiana, pega água para mim, por favor. Por que que o pai do filho pródigo deixou o filho pródigo embora? Você observa o texto, eu estou até entregando, eu estou até fazendo spoiler da minha pregação de hoje. Ele pede os bens ao pai e no texto tem um delay. Ele não vai imediatamente embora. Ele espera um tempo para depois ir embora. Mas por que que ele pediu os bens ao pai? Porque ele chegou na idade de se emancipar. Ele chegou na idade de cair fora. O que vocês e eu não entendemos, que é o conceito desse país aqui, é que o seu filho precisa ir embora. O seu filho precisa dar linha. Tchau, foi prazer. É claro que eu estou falando em linhas gerais. Mas esse é o conceito bíblico. O que é que está em Gênesis? O que é que está dizendo em Gênesis sobre casamento? Deixará o homem o quê? Pai e mãe. E se unirá, e os dois serão o quê? O problema nosso é que nós, latinos, temos dificuldade disso porque nós criamos os filhos para nós. Nós criamos os filhos para satisfazer uma necessidade nossa. Filho é para eu ser mais feliz. Se eu não tivesse Pedalipe e Felipe, eu seria menos feliz. Mentira, biblicamente. Mentira. Mentira. Os filhos não são para nós. Então, assim, é um conceito bíblico de emancipação. Até essa emancipação, nós temos o quê? O pai é a tutela. O pai é o chanceler daquela situação. Isso é um conceito aliancista. Mas nem todos os reformados defendem esse conceito. É mais fácil você defender o conceito o quê? É mais fácil você defender o conceito geral. Eu também acho. Olha, quem é eleito, quem não é eleito, não é eleito. Mas existem os modos de aplicar essa eleição. O modo como se aplica essa eleição. Né? E isso é importante. Qual é o modo que Deus aplica a eleição nas nossas vidas? E é a partir daí que a gente vai estudando a Bíblia e vendo que existem vários modos. Kisney, a Dulce jogou fogo e foi embora. Rapidinho aqui, pastor. Ainda sobre aquele assunto, quando eu vi a sua tese aí, eu respeito a sua posição a respeito da salvação de crianças,
uma das coisas que eu comecei a pesquisar também, porque o outro lado da reforma, outros teólogos que acreditam de uma outra forma, eles aplicam naquele texto de Jacó e Esaú, que mesmo dentro do ventre da mãe, Deus já tinha escolhido Jacó e tinha odiado Esaú. Dentro dessa condição, quer dizer, eles já não tinham essa vamos dizer assim, isso que o senhor falou aí, a questão de... Eu falo aliancionista, eu estou errado, não estou? Aliancista, Pode isso? ser aliancista ou aliancionista, mas o conceito usado é aliancista. Aliancista. Então, Isso. nesse quesito do aliancista, por exemplo, que nós somos, como presbiterianos, Esaú, ele automaticamente, antes de nascer, ele já não estava dentro desse quesito mais. É por isso que esses teólogos, eu estou te falando porque eu fiquei em dúvida entre essa questão que o senhor falou e a outra posição, que era a posição da eleição ser feita e ser executada antes do período da inocência que nós estamos Não, colocando mas dessa eu não forma. veja bem, eu não estou discordando, a eleição ela é aplicada em todo momento. Sim. Eu estou dizendo que o modo como ela é aplicada em uns não é aplicada em outros. Quando Deus está estabelecendo, por exemplo, quando Deus fala o conceito de Jacó e Esaú, por exemplo, ele está revelando aquilo que ele coloca como separação de duas nações e a independência dele ao fazer a eleição. Deus não leva em conta ninguém para fazer a sua eleição. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Por isso que naquele texto existe a expressão e não haviam feito bem ou mal para que o propósito da eleição se cumprisse. Então, o que nós temos que entender é o que Deus está revelando sobre Jacó e sobre Esaú. O que ele está revelando sobre Jacó e Esaú não é a aliança. Eu pergunto para você, Jacó foi circuncidado? Jacó foi considerado dentro de todo o ritual que a tradição oral exigia? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Ele foi Esaú também. E Esaú também. Os pais dele sabiam que um era eleito para a morte e outro era eleito para a vida? Não. Eles passaram da idade da infância? Passaram. A questão, o exemplo de Jacó e Esaú valeria se Esaú tivesse morrido antes da idade da razão. Aí eu teria que concordar com vocês, com os não aliancistas. Mas eu não posso concordar com os não aliancistas quando eles dizem aquele texto, mas aquele texto Jacó cresceu, Esaú cresceu. E aquele texto está defendendo muito mais a minha tese do que a tese deles. Porque Deus está fazendo uma revelação sobre o futuro e sobre o comportamento deles e por que eles eram assim. Tá? Mas eles cresceram, eles desenvolveram. E o caso que eu estou falando é outro caso. Eu estou falando daquelas crianças que morrem como crianças e são filhos de crentes. O que eu entendo, pelo conceito aliancista, que eles são salvos. Você leva o seu filho, batiza na frente da igreja, faz a confissão por ele, ele tem 4, 5 anos, morre, e eu não vejo base bíblica para dizer que ele foi para o inferno. Ou para dizer, se ele foi eleito, ele foi para o inferno. Se ele não foi, foi para o céu. Eu não vejo base bíblica, porque ele está dentro da comunidade dos santos, ele está dentro da comunidade da aliança, ele está dentro da comunidade do pacto. Não tem idade ainda para arrazoar e para escolher, confirmar o caminho A ou B. Tá? Então eu vejo que ele está salvo. Porque Paulo vai dizer, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Não seriam santos, em outras traduções. Pastor, Então, sim. você esqueceu do Ângelo? Não, mas o Ângelo, o Jeff não está fazendo... Ah, então pode ser no mesmo horário. O Jeff não está... Eu não sei se ele mudou o horário dele, mas o Jeff não está fazendo mais
Pastor Ângelo começou a angiologia, já enviou mensagem, começou agora há pouco. Ele Então estava tá bom. fazendo as 11 horas. Isso. Eu Sorry. passei aqui, porque o assunto rendeu, mas é importante a gente estudar o tema, como o Kisney fez, muito bom. Existem. Pastor, Sim. quando o senhor fala a idade da razão, até que ano seria a idade da razão? Alguns consideram 12, mas alguns presbiterianos no Brasil, por exemplo, consideram 18, que é a idade, por exemplo. Você batizou suas filhas? Cadê a Claudete? Sim. Batizou. Então, elas são membros não comungantes, ok? Isso. Então, elas vão chegar numa idade que elas têm que dizer que é a sua pública profissão de fé. Uhum. Se elas não fizerem a pública profissão de fé, o que acontece? Elas são excluídas como membros não comungantes. Elas não são mais membros da igreja. Isso. Mas aí, até que idade elas... É igual a Maria já está fazendo, com 13 anos. Até que idade, no caso... A idade é a idade da razão. Por exemplo, eu não gosto de colocar números, porque tem criança com 15 anos, principalmente as mulheres, com 13, que tem uma mente muito melhor do que um menino de 20. As meninas chegam mais rápido à maturidade emocional. Então, eu não sei. Tá? Agora, eu entendo que seja aí uma idade entre aí 12 e 18 anos, hoje, seria uma idade para a gente ter um parâmetro. Mas o conselho da igreja, como um conselho aliancista, ele precisa olhar para isso. O filho de crente que chegou a uma idade que não não confirmou a sua fé, ele precisa ser excluído do rol de membros da igreja. Ou também o conselho também pode chegar e falar, para perguntar se a pessoa, o que ela quer, né? Sim. Mas às vezes, geralmente essas pessoas não estão na igreja, né? Geralmente ele não está ali, ele não está mais na igreja, né? Não existe mais isso. Então, eu falo essas coisas porque a gente esquece até do que a gente faz na igreja, né? Que é esse conceito de batizar a criança. Que a gente pensa que é só um ritual superficial. Não é. Nós estamos fazendo um sacramento nos nossos filhos. E como é que esse sacramento fica assim? Então, é importante. É por isso que eu estou vendo o material que eu tenho sobre pacto, sobre aliança. E eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso, porque eu estou falando sobre casamento e matrimônio na igreja durante esses próximos 2 anos. E eu vou entrar muito na ideia de pacto, muito na ideia de aliança. Irmãos, já fomos, né? Obrigado vocês. Bom domingo. E aqueles que se converteram na igreja, tá? Parece que houve muita desistência, o Ângelo falou para mim. Liberado sem máscara na igreja? Eu sabia que você ia falar, Tânia, por isso que eu falei. Ontem alguém me perguntou isso. Eu disse que a gente tem que tomar cuidado, porque Massachusetts não entrou nessa lei do CDC. Massachusetts ainda é mandatório você usar máscara lá fora, mesmo se você já foi vacinado, mesmo com social distance. Então, aqui a lei não chegou ainda, só por isso que eu falei assim, não. O pastor sabe, não. Mas a Tânia é ótima para aconselhar nesse sentido aí, ó. Ela tá por dentro de tudo, então... Não, a Massachusetts, é como diz a Tânia, Massachusetts não aderiu ainda, mas eu acho que se mantém dia 29, locais internos 200 pessoas, que é a próxima fase, e externos 250. Então, praticamente, nós vamos eliminar aquela lista da igreja, que eu não aguento mais aqui, não. Se você não foi chamado para o culto, talvez valha a pena dar uma chamadinha para o Ângelo depois da classe dele e querer estar Pastor, boa tarde, já acabou, eu vou sair, eu vou para outra classe. Tá bom, vai lá. Um abraço, queridos. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.